tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. E antes de começar a falar sobre o nosso Vascão aí, né, a falar sobre o dia a dia do nosso Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o jogo Vasco e Botafogo, uma senhora goleada, né? 3-0 Vasco em cima do Botafogo, né? O Vasco que venceu bem, venceu bonito contra o Botafogo. Finalmente o Vasco está se acertando, né? Depois da chegada do Vanderlei. Então o Vanderlei com certeza é o salvador do Vasco, né? Que está tirando o Vasco aí dessa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vem se livrando da zona de rebaixamento. O Vasco que quando o Vanderlei chegou, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Agora o Vasco está em 15º lugar, né? Já se livrando mais ainda da zona de rebaixamento. Nosso próximo jogo é em casa novamente contra o Curitiba, né? Mas vamos falar aqui sobre essa partida porque o Vasco jogou demais. O Cano chutava pro gol, tentava arriscar. O Vasco, né, com uma posse de bola bastante elevada, né, bastante equilibrada para cima do Botafogo. O Vasco conseguiu dominar o jogo bastante. Primeiro tempo, então, só deu o Vasco. Segundo tempo, o Vasco meio que, como é de costume, né, o Vasco meio que no segundo tempo entrou desligado. Mas depois o Vasco se recuperou, né, e meteu 3-0 em cima do Botafogo. Uma senhora goleada em cima do Botafogo, né? E assim a gente espera que seja nas próximas partidas também, não com goleada, mas que o Vasco vença, né? E vença bem, jogando bem aí para cima dos próximos adversários. A próxima vítima é o Curitiba, né? O jogo é em São Januário, mas vou falar para vocês quem fez os gols, né? Foi o Thales Magno, fez o primeiro, depois o Andrei fez o segundo e o Pikachu, para fechar a conta nos 3-0 de pênalti, fez o terceiro para o Vasco aí, para goleada de 3-0 em cima do Botafogo, e deixando o Botafogo, né, mais ainda numa situação muito complicada, né? O Botafogo que pode cair, né? Muitos já estão dando o Botafogo na segunda divisão, mas ainda tem chance, né? Mas o Vasco, graças a Deus, está se livrando aí da zona de rebaixamento, e vamos se livrar mais ainda nas próximas partidas, porque o próximo jogo é em São Januário, como eu falei, é em São Januário, sábado, às 9 horas da noite, contra o Curitiba. Então, o Vasco e Curitiba em São Januário, 9 horas da noite, e pronto para mais um jogo daqueles que a torcida do Vasco espera que o Vasco jogue da mesma forma que jogou contra o Botafogo. Então, vamos falar aqui também porque o Benítez voltou, galera. Isso mesmo, o Benítez está de volta por mais 6 meses aí, o Benítez de volta ao Vasco, né? E já está treinando aí, né? Treinou hoje com o elenco e já pode ser relacionado para a partida contra o Curitiba no sábado. Isso mesmo, o Benítez já está de volta, já treinou com o elenco, né? Tá só esperando o seu nome sair no bid novamente. E o Benítez já está de volta e já treina com o elenco hoje, né, para ficar pronto já à disposição do Vanderlei para a próxima partida no jogo contra o Curitiba em São Januário, né, sábado às 9 horas da noite. E o Vasco, né, como eu falei, saiu da zona de rebaixamento, graças a Deus, e abriu 3 pontos de diferença para o Z4. Então o Vasco saiu do Z4, está em 15º lugar e abriu 3 pontos de diferença do Z4 aí, né, se distanciando de vez dessa zona chata aí, né. O próximo jogo do Vasco é o Curitiba. Depois do Curitiba a gente pega o Bragantino. Então essas duas próximas rodadas do Vasco são jogos que o Vasco precisa vencer. O Curitiba o Vasco precisa vencer sim, porque o Curitiba é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa somar mais 3 pontos aí para a conta nesse jogo importantíssimo em casa. Próximo jogo fora de casa, o Vasco também precisa vencer. Mas se sair um empatezinho, não é assim, não é grande coisa, mas é um empatezinho, né? Se o Vasco jogar bem, o Vasco consegue sim ganhar, partir para cima do Bragantino e vencer. O Bragantino que venceu o São Paulo e empatou ontem com o Atlético Mineiro, né? Em casa. Venceu o São Paulo em casa e empatou com o Atlético Mineiro em casa. Então o Vasco precisa vencer essas duas partidas para se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento.
Então é isso, galera. Benítez de volta, Vascão tá bem, né? Por enquanto tá bem, graças a Deus. Muito obrigado, Vanderlei, por ter voltado pro Vasco e tá fazendo um ótimo trabalho novamente pelo Vasco. E o Vascão tá embrasando aí e vamos para mais uma partida entre Vasco e Curitiba agora, sábado, às 9 horas da noite. Então, antes da partida, vou dar meu palpite, mas hoje não. No próximo vídeo, antes da partida, eu darei meu palpite com certeza, galera. Então, tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!